Olá, queridos e queridas! Eu não poderia começar esse curso de uma forma diferente, que não compartilhando um pouquinho com vocês sobre quem eu sou e o que é o Reiki Nova Era. Afinal de contas, eu amo compartilhar histórias, eu acredito no compartilhamento de histórias, na importância disso. E acho que se a gente estiver vivendo um momento parecido, essa história também pode te inspirar a seguir e a confiar no seu coração. Bom, vamos lá então sobre a primeira parte, que é quem eu sou, como é que eu cheguei até aqui. Vou contar aqui para vocês do meu jeitinho, tá? Então, gente, eu me tornei professora de inglês primeiro aos 16 anos. E se tornar professora foi algo que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É como se a vida ganhasse outra cor e tudo fizesse mais sentido. Eu realmente me senti muito conectada com aquele servir. E a coisa que eu mais gostava sobre ser professora era ensinar de uma forma que fizesse sentido para os alunos. Nos últimos anos da minha carreira como professora de inglês, que no total foram 8, eu passei a dar aulas para a Associação dos Aposentados da Caixa Econômica. Então eu tinha um grupo grande de aposentados que somavam em média 45 alunos divididos aí em 3 turmas. E o que eu sentia sobre isso é que para a gente ensinar, a gente tem que ensinar com paixão, com energia, com força. A gente tem que trazer coisas que tenham interesse dos alunos. Então eu me apaixonei por esse ensino, essa forma de ensinar e esse encantamento dos alunos lá atrás. E vocês vão entender por que isso faz sentido na minha história. E aí, nos últimos 2 anos como professora de inglês, eu passei por um período bem difícil da minha vida. Bem difícil mesmo. E foi nesse período, sempre parece que é nesses períodos, né, que eu conheci o Reiki. O Reiki transformou a minha vida. Transformou a minha vida, transformou a minha visão de mundo. O Reiki abriu meus olhos para muitas questões, jogou luz nas minhas feridas, o que no momento foi uma coisa difícil, mas depois eu fiquei muito grata por conseguir enxergar o processo que eu estava vivendo e plantou uma semente dentro de mim de vontade de tocar as outras pessoas também com essa técnica. E aí, depois de 6 meses que eu estava fazendo Reiki com constância, eu sabia que eu estava pronta para passar por um processo de finalização de ciclo na minha carreira como professora de inglês. E eu queria passar a fazer Reiki nas pessoas. E eu queria fazer Reiki nas pessoas não pelo fato de fazer Reiki, mas eu queria ser uma ponte para essa transformação também. Em 2018, eu fiz o meu primeiro curso de Reiki. Eu tinha acabado de me mudar para Belo Horizonte, que é a cidade que eu moro hoje, e eu tava assim com muita expectativa sobre esse curso, sobre a transformação que iria acontecer, tudo que eu iria aprender. Assim, eu tava pronta para esse grande portal que seria na minha vida. Eu criei grandes expectativas sobre esse primeiro curso de Reiki, porque as sessões que eu fazia, gente, eram muito especiais. Elas tinham escaldapés, elas tinham chá, tinham oráculo, tinha uma conversa muito intensa e muito acolhedora que fazia parte para mim daquele conjunto de coisas que me levavam a enxergar as questões ali que eu vivi na época que eu fazia as sessões de Reiki. E assim, eu fui esperando que eu aprenderia tudo isso. Eu já tô rindo aqui contando para vocês. E adivinha? Claro que o curso não supriu as minhas expectativas. Era um curso de 6 horas que incluía o período do horário do almoço ali. E assim, gente, eu saí desse curso com muitas lacunas na minha cabeça. Como é que os símbolos de Reiki funcionavam? Como é que o Reiki funcionava? De onde é que vinha o Reiki? Nada disso foi explicado pra mim na época. E eu lembro, inclusive, que no primeiro curso que eu fiz, nem ensinavam o primeiro símbolo, que é o Chokurei. Você tinha que ir pro nível 2 para receber qualquer tipo de símbolo. Nem lembro, sinceramente, como é que fazia a sintonização, porque eu ensino muito a fazer a sintonização com o Chokurei no primeiro nível. Mas assim, eu lembro que eu saí desse curso falando assim, gente, mas será que é isso mesmo? Porque a sessão que eu fazia era uma coisa, daí o curso que eu fiz não ensinou metade do que eu queria aprender. E assim eu saí com aquela angústia, uma angústia que só quem é professor, professora entende, né? Eu queria respostas e eu queria, na verdade, que tivessem feito comigo o que eu fazia com os meus alunos de inglês, que é trazer as respostas, ensinar com aquela paixão.
Eu lembro que eu não consegui me conectar muito com a sintonização, justamente porque me faltavam peças ali. E eu já falo também aqui, eu falo abertamente sobre isso, que eu nunca fui uma pessoa muito sensitiva, né? Então, eu não tinha visualizações, eu não tinha sensações, o que intensificou mais ainda o meu processo de questionamentos, porque se eu tivesse as respostas, talvez eu conseguisse ligar na minha cabecinha como é que as coisas aconteciam ali. O que não aconteceu. Bom, enfim, terminei esse primeiro curso e já comprei alguns livros que eu esperava que pudesse trazer, né, ali mais respostas para mim. De fato, trouxeram. E aí, eu comecei os 21 dias de autoaplicação, que era uma coisa obrigatória nesse primeiro curso que eu fiz. Já vou avisar aqui que no Reiki Nova Era não tem obrigação sobre 21 dias de autoaplicação, tá? Mas nesse curso que eu fiz tinha uma obrigação, e além de uma obrigação, tinha um terror psicológico ali por trás, que era que você era obrigada a fazer os 21 dias, se você dormisse não valia, se você perdesse um dia você tinha que recomeçar. E eu queria emendar o curso nível 1 com o curso nível 2, para poder fazer as aplicações à distância, ter mais possibilidades. Bom, fiz os 21 dias de autoaplicação, no meio disso eu tive uma viagem. Acabou que no final desses 21 dias eu sentia mais ansiedade em ter que cumprir os 21 dias do que conexão com a técnica. E aí o que aconteceu? Eu emendei o nível 2 e emendei 21 dias do nível 2 também, porque a ideia era que sua iniciação, sua sintonização só ia valer se você fizesse esses 21 dias. Depois eu acabei descobrindo que muita gente desistia do Reiki por não conseguir fazer os 21 dias. E como professora, isso me chocou muito, gente, porque assim, o Reiki para mim é a melhor ferramenta que existe. Eu sou apaixonada pelo Reiki Nova Era, então eu sou apaixonadíssima. Porque a gente tem muitas possibilidades, muitas formas de usar o Reiki. E pensar que alguém desistiu por uma coisa que nem faz tanto sentido assim, me deixava muito triste. Bom, eu fui uma dessas pessoas que quase desistiu, porque eu acabei emendando, pensa só, 42 dias de autoaplicação. No final desses dias eu já estava extremamente cansada, bolada, chateada. Porque, enfim, a vida acontece, eu tinha obrigações e às vezes. Ei, gente, calma. E tinha que ser 1 hora de autoaplicação por dia. Enfim, tudo nessa vida é aprendizado, nem que seja para eu saber que eu não queria inserir isso dentro do Reiki Nova Era. E assim, eu sou uma grande incentivadora da autoaplicação, mas não dessa forma que me foi ensinada. E quando vocês chegarem no capítulo da autoaplicação, vocês vão entender exatamente como é que o Reiki Nova Era funciona nessa parte. Assim que eu terminei o nível 2, só podia aplicar em outras pessoas quando você fizesse o nível 2, o que também não é verdade dentro do Reiki Nova Era. Eu finalmente comecei a praticar. Assim, eu falava que eu espalhava a palavra do Reiki por aí, porque não tinha uma pessoa que eu não falasse sobre o Reiki, que eu não convidasse para receber uma sessão, assim, coisas que eu não faço muito hoje em dia, porque eu sinto que as pessoas chegam até mim, mas também foi uma parte importante do meu processo, que foi usar essa ferramenta o máximo que eu podia. E foi isso que aconteceu, gente. Eu comecei a investigar porque eu tinha uma sede de conhecimento, uma sede de aprender, né? Tentar desenvolver ali algo que eu não tinha, porque eu tinha zero sensibilidade, zero, gente, zero. Eu falo para todas as pessoas que eu me sentia uma lâmpada queimada. Então, se você também se sente dessa forma, se você sente que você não tem sensibilidade, não se preocupe, isso é uma coisa desenvolvível e eu vou oferecer aqui para você as ferramentas que você precisa para se desenvolver. Bom, só que mesmo fazendo os atendimentos e atendendo com frequência, eu ainda sentia que faltava algo ali. Eu sentia uma sensação de que eu não estava satisfeita, que havia algo a mais que eu não estava sabendo entender. E toda vez que eu meditava e me conectava com a galera pedindo respostas, se você ainda não sabe quem é a galera, você vai entender. Me conectava com eles pedindo resposta, falava assim, gente, tá faltando alguma coisa, o que é essa coisa que está me faltando? Eu me via dando aula de novo. E eu falava assim, não, gente, eu sei que eu sempre amei dar aula, mas não é dar aula de inglês de volta que eu quero dar. Eu não vou dar um passo para trás, eu quero dar um passo para frente. Eu amo atender, eu amo fazer sessões, eu quero transformar a vida das pessoas, mas eu não quero voltar a dar aula de inglês. E isso, gente, durou
alguns meses dessa troca de ideia e sempre me vinha na cabeça eu dando aula e eu relutando, falando, mas não quero dar aula de inglês de novo, como que eu vou encaixar isso na minha vida? E nesse meio tempo, eu firmei duas grandes amizades. Com a Nair, que fez o primeiro curso de Reiki comigo lá, começou a carreira holística junto comigo. E com a Paola, que eu me tornei amiga um pouco depois. E vocês já vão entender por que a Nair e a Paola são importantes para mim nesse caminho de desenvolvimento. Porque a Nair me contou que fez uma sessão com a Paola de microfisioterapia. Falou assim, amiga, olha, foi uma sessão transformadora, vai lá, ela já me falou que ela topa trocas, manda uma mensagem para ela e faz uma troca de sessão com ela. Foi isso que eu fiz. Mandei mensagem para a Paola, falei, olha, vamos fazer uma troca de sessão, tal. Marquei um dia, fui lá no consultório dela, fiz a sessão nela. E quando eu fui receber a sessão da Paola, ela me disse o seguinte, assim, de olhinho fechado com aquela mãozinha dela, ela falou assim para mim, a espiritualidade está aqui me falando que eu e a Nair e você vamos trabalhar juntas. Pensa só, era a primeira vez que eu tava vendo a pessoa na minha vida. Eu pensei, tá. Gente, menina doida, né? Doida, doida, doida. Como é que eu vou trabalhar com ela? Nem sei como é que ela trabalha, sabe? Como assim eu e a Nair vamos trabalhar com ela, gente? O que é isso? Saí do consultório pensando, ó, loucura. Bom, mas vocês sabem como o universo é, né? E um mês depois estava lá, eu, ela e a Nair trabalhando juntas pela primeira vez. E o que foi esse trabalho que a gente fez juntas? E por que eu tô contando essa história, gente? Para vocês entenderem que tá tudo muito interligado e como o Reiki é uma ferramenta incrível. Eu espero que vocês usem essa história a favor de vocês também, no desenvolvimento de vocês também. O que a gente fez? A gente decidiu que a gente queria atingir um número maior de pessoas, né, juntas. Então a gente decidiu lançar um grupo de atendimento popular de Reiki. A Paola era a única que tinha um consultório físico e antes da pandemia a gente fazia muito mais atendimentos presenciais do que hoje, né? Hoje eu faço muitos atendimentos online também que são maravilhosos, mas na época as pessoas queriam mesmo era o atendimento presencial. A gente abria ali 4 dias inteiros de atendimento de Reiki. Nós três atendendo e aplicando Reiki ao mesmo tempo, a cada meia hora. Eu não lembro exatamente, mas eu sei que nos 4 dias a gente devia atender umas 60 pessoas. E esse fluxo de atendimento com duas outras terapeutas transformou a minha visão sobre terapia holística. Transformou porque era tanta leitura de campo por dia, tanto reiki, que eu passei a entender como é que a minha leitura de campo funcionava e passei a confiar mais em mim como terapeuta. Além disso, muitas das coisas que eu pensava e que eu anotava, cada uma fazia o seu atendimento ali na sua parte do corpo especificamente. Eu lembro exatamente que era a Nair do tronco para baixo, eu do pescoço para baixo e Paola sempre na cabeça. Durante o reiki, cada uma anotava o que sentia e no final a gente passava um feedback para a pessoa do que a gente trabalhou e do que ela poderia pensar e refletir sobre aquele assunto. Mas a gente trocava muito como terapeuta sobre o que cada uma sentia e as informações casavam muito. Então a gente passou a confiar muito mais na gente como terapeuta holística. Bom, a gente fez algumas desses atendimentos populares, algumas edições. E eu lembro que no final da primeira edição e antes da segunda edição, eu estava conversando com a Anaís sobre esse vazio que eu sentia em relação aos atendimentos. Era como se eu estivesse fazendo só parte do que eu deveria fazer. Era essa sensação que eu tinha. Que eu não estava cumprindo tudo que eu deveria fazer, que ainda tinha mais coisa ali, né, pra eu fazer, pra eu oferecer. E aí eu conversei com ela e falei, amiga, toda vez que eu medito, que eu converso com a galera, eu me vejo dando aula de inglês, mas eu não quero voltar a dar aula de inglês. Eu quero continuar trabalhando na área holística. E aí ela olhou pra mim assim e falou assim, amiga, mas você já parou pra pensar que talvez você tenha que dar curso de Reiki? E voltar a dar aula, mas dessa vez não de inglês, sim de Reiki? E aí, gente, parece que a espiritualidade estava toda reunida ali para me dar aquele recado que eles já estavam tentando me dar há muito tempo. Mas eu não acreditava que eu já era capaz, né, de dar curso de Reiki, de ensinar Reiki para ninguém.
Apesar de já ter ganhado bastante experiência e tá ali, né, colocando muita coisa em prática, não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas quando a Anaí trouxe o recado, eu tive uma epifania. Eu falei, gente, é isso. É isso, ela fez o curso de Reiki junto comigo e ela falou: "Amiga, você tem muito conhecimento, você tem estudado muito, né? Você sabe o curso que a gente fez que não preencheu as respostas que a gente estava buscando. Por que você não começa a ensinar Reiki?" E foi isso que eu fiz, gente. Eu fiz a segunda edição já dos atendimentos populares com esse pensamento que eu queria começar a ensinar Reiki. Já fui para uma visão mais crítica, anotando certas coisas, pensando o que eu gostaria de ensinar. E o universo, ele é perfeito, né? Eu falo para vocês, quando a gente passa a se comunicar com a nossa galera, que é a espiritualidade que nos acompanha, quando a gente passa a contar com eles, gente, as coisas se alinham para a gente chegar onde a gente precisa chegar. E foi nesse caminho que eu vi, né, nesse processo, já sabendo que eu queria dar os cursos de Reiki, até marquei lá o meu nível 3 e o meu mestrado, com uma indicação também que tinha lá, que eu recebi. Eu vi um congresso que teria no Rio de Janeiro que se chamava Luminarium. Foram 4 dias de congresso, ou 3 dias. Acho que foram 4 dias, porque talvez tenha começado na quinta-feira à noite. Então foram 3 ou 4 dias de congresso em 2019. E nesses 3 dias eu ouvi palestrantes do mundo todo, inclusive o Deepak Chopra, o Rudiger Dock, que é um escritor que fala muito sobre a linguagem do corpo, sobre doenças, falando sobre reiki, sobre meditação e sobre como a conexão espiritual transformava a nossa vida. Eu assisti uma palestra muito inspiradora do Francisco de Biase, que é o grande impulsionador do Reiki Nova Era para mim, do Paulo César Fructuoso e vários outros autores que me deram a certeza de que eu estava no caminho certo. Porque o que eu queria oferecer para os meus alunos era uma explicação baseada sobre a importância do Reiki na nossa vida, sobre a transformação que a gente tem quando a gente se conecta com a espiritualidade, seja com Reiki ou seja com outras técnicas. E eu vivi intensamente esses 3 dias de palestras. Recebi muitos recados da espiritualidade, assim, eu voltei abastecida, eu voltei com meu coração cheio, sabendo assim, é isso que eu quero ensinar. É exatamente isso que eu quero ensinar. É como se a espiritualidade tivesse me pegado ali e falado assim: olha, Kelly, presta atenção. É por esse caminho aqui que você vai. E foi isso que aconteceu. Quando eu voltei desse congresso, eu fiz os meus cursos, né? O curso de Reiki nível 3 e o mestrado que, mais uma vez, entraram nesse mesmo lugar de incômodo para mim. Que o que me era oferecido não era o que eu estava buscando. E tudo bem, gente, porque cada pessoa tem uma forma de ensinar, né? O que eu estava esperando era uma coisa, eu encontrei no congresso o que eu buscava e eu sabia que o que eu queria ensinar era diferente daquilo, mas eu sei que cada pessoa se encontra numa forma de ensino. Bom, quando eu terminei o meu mestrado de Reiki, eu falei, eu vou produzir o meu próprio material. Eu vou produzir o meu próprio material de acordo com aquilo que eu gostaria de ensinar. E assim, gente, foi um processo muito intenso e foi um processo de canalização das apostilas mesmo, assim. Canalização eu falo porque eu recebi muitas intuições sobre como os assuntos deveriam se encaixar. Eu recebi nomes de documentários que eu deveria assistir, assim, foi um processo em que eu estava muito entregue para que tudo isso acontecesse e eu sou extremamente grata por esse processo, tanto com o nível 1 quanto com o nível 2. Mas até então, eu achava que o que eu ensinava era o Reiki tradicional, né? Eu só pensei que eu adaptei ali ao que eu gostaria de ensinar. E à medida que eu dava os cursos, as pessoas me falavam assim: Kelly, esse seu curso não é igual ao Reiki tradicional, ele é diferente. A gente sai diferente. Pessoas que já tinham feito o curso tradicional e decidiram fazer o curso comigo porque ouviam feedbacks de outras pessoas
E falavam pra mim, não, esse seu curso não é igual ao tradicional, não é igual ao tradicional. Até que em certo momento eu fui dar um curso no Rio de Janeiro, pra uma pessoa que eu gosto muito, que é a Natasha, e pra Bruna na época também. Foi um curso bem pequenininho, assim. Mas eu lembro que no final desse curso, eu conversei bastante com a Natasha, ela falou assim, Kelly, esse é o ensino que faz sentido pra mim também. O seu reiki é um reiki muito nova era. E tudo bem, aquilo passou, tal, eu voltei pra casa. Isso um pouco antes da pandemia. Talvez, deixa eu ver, final de 2019, início de 2020, final de 2019. A espiritualidade não falha nunca, né? Eu iria dar mais um curso no Rio de Janeiro, a pandemia veio. Eu já estava pensando em formatos de curso online, mas eu não sabia muito bem como é que isso iria acontecer. Até que veio a pandemia, eu tive que voltar para BH, não pude mais dar os cursos que eu daria. E aí em 2020 eu fiz o meu primeiro curso online, um curso de terapia multidimensional. E aí, quando eu fiz esse curso de terapia multidimensional, eu já estava pensando como é que eu ofereceria o curso de Reiki Nova Era online. E todas as respostas começaram a vir para mim sobre as iniciações, sobre como funcionaria o conteúdo, como funcionariam as turmas. E eu lembro exatamente, eu gosto muito de contar esse caos. Eu lembro exatamente que eu tava pensando assim, conversando com a galera mentalmente. Às vezes eu conversava em voz alta também, mas nesse momento era mentalmente. Eu tava conversando com a galera e eu falei assim, gente, mas assim, como é que eu vou fazer uma sintonização de uma pessoa online, sem encostar nela, sem estar ali presencialmente? E aí eu lembro que a galera respondeu, mas você acha mesmo que é você quem faz a sintonização? E eu fiquei com aquela cara de palhaça, porque claramente, gente, por trás desse trabalho tem uma equipe gigantesca que trabalha junto. E eles me falaram, Kelly, você é só uma ferramenta. Mas a iniciação não acontece por sua causa, porque você encosta em alguém. A sintonização acontece por uma série de fatores. Enfim, entendi que a iniciação poderia acontecer à distância, poderia ser online, e em maio de 2020 o Reiki Nova Era surgiu. Aí calma, corta, volta, que eu esqueci de falar como é que surgiu o nome do Reiki Nova Era. Bom, dentre tudo isso, eu estava lá pensando muito como é que isso iria acontecer e tal, e conversando com a galera, como é que eu ia fazer, como é que eu ia montar, os cursos não poderiam parar. E aí tava lá no momento no portal maior de todos que eu conheço, que é o chuveiro. Pra mim não existe portal maior do que um banho. Eu tava lá tomando banho, conversando com a galera, mas isso e aquilo, como é que a gente vai fazer? E aí, de repente, eu vi escrito na minha frente, Reiki Nova Era. Vi de olhos abertos mesmo. E eu lembrei muito dessa fala da Natasha falando que esse reiki era muito nova era. E aí, naquele momento, eu entendi que o que eu ensinava não era o reiki tradicional. Eu tinha montado uma própria forma de ensinar, que tinham energias específicas, que tinham um nome específico. Era uma nova vertente de reiki, uma nova forma de reiki que estava surgindo ali. E tem muita gente que fala que o Reiki Nova Era é um reiki multidimensional. E eu acho que é isso mesmo, porque eu uni as inspirações da multidimensionalidade também, porque a gente trabalha vidas passadas, vidas paralelas, nesse novo formato, para a gente conseguir usar essa ferramenta da melhor forma que a gente pode usar. Eu falo e repito, o Reiki é uma ferramenta incrível, uma ferramenta revolucionária, fácil, acessível para todas as pessoas. E foi assim então que em maio de 2020 surgiu o Reiki Nova Era, com os cursos online, não nesse formato que você está fazendo aqui agora, porque agora é um Reiki Nova Era revolucionado, ainda melhor, mas nesse formato, com essa configuração de informações, que é justamente para você entender como que uma coisa está ligada à outra. Tudo que você vai aprender aqui
vai ser toda uma base para que você consiga entender como é que o Reiki funciona. Por que a meditação é importante não só para o Reiki, mas para você também? Por que a meditação é importante para o coletivo? Como é que você se conecta com o Reiki? De onde vem o Reiki? Como é que os símbolos funcionam? Tudo isso vai ser conversado e vai ser discutido aqui e muito mais. As dúvidas que vocês tiverem, a gente vai entrar em todos esses assuntos. Você também ainda pode fazer um curso de aprofundamento, que é o curso de leitura de campo, que é um curso que eu desenvolvi justamente para a gente usar ainda mais as ferramentas que a gente tem. Pode ser reikiano, pode não ser reikiano, é um curso que está livre e disponível para todos, mas é um curso sim de aprofundamento dessa técnica. Eu espero que você se sinta à vontade para conversar, para tirar dúvidas, para falar, para comentar do jeito que você quiser. Nós somos uma comunidade. Eu sou uma pessoa que acredita no compartilhamento de informações. Vocês vão ver que durante o curso eu vou falar tudo que eu puder falar, vou ensinar tudo que eu puder ensinar. Anote suas dúvidas para as nossas aulas práticas. Tudo que eu falo aqui eu posso repetir, eu posso explicar de novo. Não existe perguntas desnecessárias, não existem perguntas desnecessárias. Sinta-se à vontade para contar comigo nesse processo de aprendizado. Eu espero que você tenha gostado desse compartilhamento dessa história, eu espero que você se sinta inspirado. Eu espero que você se lembre que existe toda uma galera que te acompanha, que cuida de você. E eu tô muito feliz, muito honrada de te ter aqui junto comigo. Um bom curso, aproveitem as aulas e nós seguimos juntos.